Como que a gente pode aprender mais vocabulários de uma maneira mais efetiva e mais rápida possível? Nesse vídeo eu vou falar sobre os métodos de memorização, quais são os mais efetivos e qual você deve mais focar para aprender. Fala aí, começa mais um Pergunte ao Léo, essa websérie aí onde que você manda suas dúvidas, é só mandar suas dúvidas aqui no comentário, que nos próximos vídeos eu venho para responder e tirar de uma vez por todas as suas dúvidas. Essa aqui foi uma dúvida que veio no Instagram, com que são as melhores formas de você aprender vocabulário, que certamente você já ouviu por aí, ou até mesmo eu falando que vocabulário é uma forma muito boa para você evoluir no seu inglês, principalmente para você melhorar sua compreensão no seu texto, quando você vai falar, se expressar de uma melhor forma. Então tudo isso está envolvido no seu vocabulário. Inclusive essa talvez deveria ser a primeira coisa que você deve focar quando for aprender algum idioma, principalmente o inglês. Então vamos lá para a lista das melhores métodos de memorização. E em último lugar, tá um método que talvez você utiliza, que é o método de repetição e única, exclusivamente fazendo somente essa técnica, que é você fazer aquela lista enorme lá, você faz uma lista parecendo, sei lá, aqueles papiros gigantes e sai escrevendo, por exemplo, qual que é o significado, qual que é a palavra que você quer lembrar e faz essa lista enorme aí no seu caderno. Passam uns dias, você perde essa folha aí que você fez, folha de pão aí, sei lá como que você fez, e é inclusive o método que você faz para estudar para sua escola, para o teste de geografia, teste onde você precisava memorizar uma coisa teórica e provavelmente passou uns 2 dias você já esqueceu tudo isso. Esse é o método que as maiorias das pessoas fazem, mas é um método muito ruim. Mas no número 4 de melhores métodos para memorização é um método muito similar com esse. É um método aí onde que são utilizados pela Marinha ou pelo Exército norte-americano, e principalmente nesse tempo de guerra, onde que as pessoas precisavam saber qual que é a mapa topológica dos outros locais. Mas eles usavam a memorização a partir de um lapso de memória. Você precisa lembrar visualmente desse assunto. Por exemplo, você tem um mapa aí na sua frente, você fecha os seus olhos e de repente você abre e você precisa lembrar tudo que tem na imagem ali, todos os principais pontos, mas num tempo curto aí. Realmente é uma memória de imagem em si, você tem que bater o olho e já lembrar o que tá escrito ou o que tá anotado aí nesse seu papel ou nesse seu mapa no caso. Pode fazer com a sua luz ou fechar os seus olhos. Por exemplo, você tá lá no banheiro, lá pega o seu papel e fecha os seus olhos e tenta relembrar qual que são as informações. Como terceiro lugar, para melhor método de memorização é a repetição espaçada. O maior objetivo da repetição espaçada é fazer com que a gente lembre cada vez mais dessa informação, porque a gente tem essa tendência de esquecer. Passa algum tempo, a gente olha essa informação, passa alguns dias, a gente já esqueceu completamente. Mas se a gente for relembrando dessa informação dia após dia, a gente tem uma tendência de que talvez se a gente parar de ver essa informação, a gente nunca mais vai esquecer dessa informação. Na verdade, a gente pode chamar esse método aí, que é o método de andar de bicicleta ou The Books on the Table. Por exemplo, nesses dois casos, The Books on the Table, você viu tanto que nunca mais você vai esquecer. Possa passar 70 anos aí sem você ouvir essa frase, The Books on the Table, mas você vai continuar lembrando dessa frase porque ficou realmente gravado na tua memória a partir do momento que você ficou vários tempos aí relembrando sobre essa frase. É assim como andar de bicicleta. A primeira vez que você andou, você caiu, a segunda vez você já melhorou um pouco, a terceira vez você tirou as rodinhas, depois disso você aprendeu a andar de bicicleta, que pode passar anos e você ainda vai saber. Esse é o método da repetição espaçada. Porém, a repetição espaçada a gente pode utilizar ainda alguns softwares, por exemplo, o Anki ou Quizlet, para a gente aprender mais essa repetição espaçada, que já é um software aí que já vai nos lembrar, na verdade, sobre essas informações que a gente precisa fazer a partir de flashcards. O único defeito desse método aí é que a gente não é desafiado, a gente é sempre relembrado com a mesma informação. Isso é um problema, porque a gente vai lá saber apenas dessa informação, a gente não vai saber das outras diversas. Por exemplo, se mudar um contexto um pouquinho, talvez a gente meio que se perca. Mas mesmo assim, é um ótimo exemplo. Já fez vários estudos sobre essa memorização espaçada e eu sugiro você aplicar. Em segundo lugar, vem o método do Palácio Mental. O método do Palácio Mental
é o método utilizado pelo Sherlock Holmes, que não sei se você já assistiu a série, mas ele tá lá, por exemplo, tentando resolver algum caso, ele fecha os olhos, aí ele lembra do quarto dele, ele retira, por exemplo, um livro, abre esse livro e tá lá toda a resolução do caso. Esse é o método do Palácio Mental. Trocando por uma coisa mais realística, o método do Palácio Mental, ele funciona de uma forma de organizar a sua memória. O que significa isso? Você, por exemplo, quer memorizar uma lista enorme. Ao invés de você pegar essa lista enorme, totalmente desorganizada, você precisa colocar essas informações em locais estratégicos, onde que vai ser muito mais fácil você retirar essas informações. É como se você estivesse organizando a sua pasta aí do seu computador. Por exemplo, se você jogar tudo no download, fica um monte de informação tudo jogado lá, fica muito difícil você procurar. Agora, se você organizar, putz, aqui eu vou colocar tudo sobre inglês, aqui eu vou colocar tudo sobre intercâmbio, aqui eu vou colocar tudo sobre o Canadá. Dessa forma vai ser muito mais fácil. Putz, se eu quiser saber alguma coisa de inglês, eu sei que eu vou nessa pasta. Se eu quiser saber outra informação, eu preciso ir nessa, depois ir nessa. Você cria uma organização na sua memória de uma maneira muito mais fácil. Inclusive, esse método, o segundo colocado e o último colocado, é utilizado pelas pessoas que vão para competições de memorização. Tem até filmes no Netflix, dá uma procurada. O filme mostra um competidor norte-americano que ele venceu várias vezes e ele inclusive usa esse e o próximo método. Mas antes disso eu queria te recomendar pausar o seu vídeo aí para você saber mais sobre o meu curso Inglês na Velocidade da Luz, onde eu ensino métodos para você atingir o seu objetivo de aprender inglês numa velocidade diferente do que é oferecido nos outros cursos. Eu vou ensinar você a realmente atingir o seu objetivo num tempo recorde. Para você saber mais, clica aí no primeiro link aí para você atingir o seu objetivo de aprender inglês e ir para o Canadá. E em primeiro lugar, o melhor método é o método dos mnemônicos. É um método utilizado aí há séculos, mas pouco divulgado, mas é um método muito bom para você memorizar, principalmente memorizar vocabulário. Só que pra gente, na verdade, esse nome é muito difícil. Você pode até trocar para um meme, uma coisa engraçada para você retomar essas coisas. Mas nada mais é, isso tudo tá embutido aí numa teoria, na teoria da própria memorização sua. Você tende a lembrar muito mais de uma coisa chocante, de uma coisa engraçada, de uma coisa relevante para você. Por exemplo, você teve aí o 7/1, o 7 de setembro, ou por exemplo, você sofreu alguma tragédia, você lembra muito bem disso, mas você tem a opção que algumas vezes acontece. Isso pode virar um trauma para você, mas sempre vai ser esses dois extremos. Ou você vai lembrar muito, ou vai ser um trauma onde que você vai esquecer totalmente. Eu não quero que você toma 7/1 todo dia, que você bata o carro todo dia para você lembrar algum vocabulário. Mas não, você pode usar métodos para você aprender de uma melhor forma. Onde você pode utilizar, por exemplo, imagens, coisas engraçadas, coisas se mexendo, coisas realmente relevantes para você. Isso tudo vai te ajudar a você levar a sua memória de uma maneira mais fácil. Vai ser como estralar de dedos, você vai retomar a sua memorização. Agora, se você fazer todos esses métodos de uma maneira organizada, você chega muito mais longe. Mas o Mnemônicos, ele cria aí, por exemplo, uma palavra, ele, em vez de você apenas memorizar a palavra, você coloca aí isso de uma maneira engraçada, de uma maneira relevante para você, e vai ser muito mais fácil de você lembrar desse vocabulário. Então eu recomendo aí você estudar esses métodos de memorização para você aprender novos vocabulários e realmente conseguir compreender o seu idioma, chegar num nível mais longe, por exemplo, para passar em uma prova de proficiência ou receber alguma oferta de algum emprego no Canadá. Muito obrigado de ter assistido esse vídeo até o final. Espero ver você nos próximos vídeos, mas deixa aí nos comentários qual que é a sua dúvida sobre inglês, sobre o Canadá, pra gente fazer nos próximos vídeos do Pergunte ao Léo. Muito obrigado, até a próxima.